Oiê! Oiê! Tudo bem com vocês? E aí, galera, beleza? Espero que sim! Bom, pessoal, depois a gente recebeu um monte de mensagem, prestar bastante, né, o que a gente queria falar essa semana, a gente decidiu escolher um assunto que vocês pediram bastante, Sim. que é O custo de vida de um casal o aqui em nosso Portugal. custo. Cara, isso foi um assunto que Exato. muita gente mandou mensagem perguntando e hoje a gente quer mostrar pra vocês o quanto a gente gasta, Sim. falar pra vocês esses dados, né? Agora que a gente completou mais de um mês aqui, então a gente tem essas informações pra vocês e também dar dicas de onde vocês podem olhar pra não ficar só na nossa palavra, assim vocês conseguem ver Isso. se a gente tá mentindo ou se a gente tá falando a verdade, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, galera, e para começar, a gente vai falar sobre os nossos gastos básicos aqui, tendo em conta 30 dias e referente ao mês de dezembro. Então, Exato. a gente vai começar a falar dos valores que a gente tem do mês de dezembro, tá? Lembrando pra vocês que todos esses gastos vão depender muito, não dá pra vocês Exato. levarem isso como regra. Por quê? Porque tem companhias diferentes de luz, tem companhias diferentes de água, tem marcas diferentes que as pessoas Exato. gostam de um sabonete. Depende também do mês, né? Quanto você gasta, né, na sua casa de energia ou de gás, enfim. Até no Então, seu pacote. Aqui tem pacotes diferentes. Exato. Empresas de luz, por exemplo, tem a taxa mais básica, ou se você consome mais, você vai pagar uma taxa maior. Tem uma série de coisas que são meio que configuráveis assim no seu contrato. Então a gente vai dar o nosso relato sobre o que as a nossas gente coisas, tá bom? pagou, então é isso. Bom, a primeira coisa é luz e gás. A gente contratou os dois serviços juntos numa mesma companhia, então a gente paga pelos dois juntos. No mês de dezembro para janeiro, né, nós gastamos 60 euros de luz e gás. Lembrando, gente, é um valor barato, assim, pra média, pelo que a gente tem visto. A gente viu alguns casais que gastam 70, outros gastam 80. E tem Exato. alguns pontos nossos nisso. Por exemplo, eu não trabalho em casa. Eu trabalho indo pro escritório. Então eu não tenho gasto aqui em casa, praticamente só a Tayla quando fica em casa o dia inteiro que vai gastar alguma coisa. Exato. Também a gente tem o plano mais básico da nossa companhia de luz. Então, assim, por exemplo, o que isso muda? Se a gente ligar exaustor, forno, fogão e a máquina de lavar Pum. e for ligar a água para esquentar, Já cai. a luz. Então Exato. é assim que funcionam os planos aqui. Você tem uma quantidade que você pode gastar simultaneamente, beleza? Como se fosse um limite ali. Uhum. Bom, então vamos pro segundo assunto, que seria a água. A nossa água aqui, eu me surpreendi quando eu vi o preço, porque quando a gente viu outras pessoas falando, a gente olhava lá, Exato. para, é muito barato. Então, Não, vale lembrar que no valor que ele vai falar da água, a gente gastou tipo um terço. exato. É, porque é De a mesma fato. coisa no Brasil. A gente tem o gasto de água, o gasto com esgoto, mais a taxa que você paga em cima que seria o imposto. E aqui tem a taxa de lixo. Exato. Ah, é verdade. A taxa do lixo é cobrada junto aqui dessa Junto empresa. com. Exato. No nosso caso foi 15 euros 15 no mês de euros. dezembro. Eu achei e ok. Eu achei muito barato. Lógico, o pessoal de Portugal que vê a gente falando, nossa, tá muito barato, nossa, isso é sensado. Porque no Brasil a gente gasta mais que isso. Ah, mas vocês estão gastando em real, etc. Sim, se você converter ainda tá mais barato. Então é por isso que a gente compara os valores e fala, nossa, isso é muito barato, isso é muito caro. Porque de fato, mesmo se você converter esse valor que a gente gasta no Brasil Ainda sai pra bem mais euro, em conta. ainda sai mais em conta. E lembrando, né, vale só falar aqui que foram 5 euros de água e o Exato. resto das taxas, como eu disse. Beleza? O Então, próximo ponto é questão de internet e celular. exato. Nós fizemos o plano, então tem a internet, né, em casa e tudo mais. Tem também o ponto de TV, né? Tem ponto de TV e telefone. E o telefone. O telefone a gente paga 33 euros, mas é 33 euros tanto pra mim quanto pra ele, mas 33 euros de internet em casa. Então fica 66 euros o pacote todo. Lembrando que esse valor também vai variar da companhia que você está Exato. contratando, a operadora, né, no caso, e também o plano que você está fazendo. O nosso plano, ele é 10 GB de internet e era o melhor que tinha na operadora. Melhor. Como a gente usa bastante quando está na rua ou alguma coisa do tipo assim para gravar, postar alguma coisa, a gente acabou optando por esse plano. Tem mais. E também a internet a gente pegou um plano muito bom, a gente tem 1 GB de download, 200 MB de upload, é muito bom. E a gente pegou na Black Friday e economizou 5 euros ainda. Por então, mês, nossa, muito bom. já aliviou. E o outro ponto é a questão do aluguel, que é o que mais, né, pega a gente, que é os Aqui. 600 euros aqui a gente paga de aluguel num T1, mas super bem localizado, enfim. É, Todas muitas essas... coisas boas. A gente vai É. deixar aqui em cima agora num card aí passando, se vocês quiserem ver o vídeo do nosso apartamento, Tem onde a gente tour. mostra ele. Exato. Então, assim, ele tem 58 metros quadrados, é um apartamento que está numa boa localização, tem um vídeo aí também falando sobre o nosso bairro. Uhum. Então, assim, dá uma olhada aí no canal que tem bastante coisa interessante sobre a nossa, Vale muito a a nossa pena. casa e também como foi feito, né? Na verdade não era 600 euros, foi mais barato, etc e tal. Então dá pra vocês acharem essa Sim. história um pouco Mas mais detalhada. basicamente, arrendamento 600 euros. Exato.
E também temos a questão da comida. Quanto a gente come super bem, eu e o Gabriel aqui, a gente tem frutas, bastante legumes, que a gente gosta de comer salada, enfim. E com tudo a gente somou ali mais ou menos o que a gente gasta, né, por semana ali, deu um total de 250 euros para nós dois comermos super bem. Exato. E vale lembrar que, assim, nessa compra, a gente ainda, somando ali as coisas e tal, ainda tem algumas coisas que a gente precisou comprar. Então, a vassoura, alguma coisa do tipo que acabou entrando junto na nota ali, ficaria muito demorado ou muito chato da gente separar tudo bonitinho que era comida ou não. Até porque código e tal, então a gente acabou pegando os valores colocar geral. mais alimentação mesmo. Alimentação, 250 euros, comendo super bem, gente. Comendo até besteiras aí, que a gente compra bastante salgadinho, enfim. A gente faz compras semanais. Sim. Então a gente vai, no começo do mês, faz uma compra grande, onde a gente compra arroz, macarrão, esse tipo de coisa assim. Mas semanalmente a gente vai lá comprar a mistura e também comprar frutas e verduras. Porque é tudo muito fresco aqui, né? Então, se a gente compra grande quantidade, acaba também só eu e ele, então acaba estragando tudo. Então, para a gente não desperdiçar nada, a gente vai semanalmente fazer essa compra. E vale a pena falar uma coisa, né? Dentro desse dinheiro, ainda tem coisas que a gente compra para experimentar. E às vezes a gente não gosta. Então, por exemplo, uma vez a gente comprou salsicha, aquela enlatada, e não desceu. Tudo bem que foi €1, mas... Às vezes algum tipo de salgadinho. Sim, uma bolacha, sei lá. Várias outras coisas, E às vezes algumas coisas dessas vão pro lixo. Ai, gente, a gente tá passando uns testes aqui com sucrilhos, mas a gente achou um, né, que acho que é o certo agora. Inclusive que tinha no Brasil, né? Que é o que a gente comia lá. Que na minha opinião é um dos melhores. Então, assim, daria pra economizar um pouco mais essa grana da refeição, tá? Mas a gente se dá um luxo um pouquinho. Exato. Vai depender do quanto você tá querendo gastar. Também tem uma coisa que é importante falar. A gente prefere comprar coisas de marca branca. Então, pouquíssimas coisas que a gente acaba comprando de marca diferentes. Por exemplo, o sabonete de banho que a gente usa, que é líquido, a gente gosta do Dove. A gente utilizou, de outra marca. Eu, por exemplo, sou fã de requeijão, então eu compro da marca Philadelphia porque eu gostei. Tipo, marca branca é muito bom, mas nem sempre tem zero lactose, então a gente acaba gastando um pouquinho mais por uma marca melhor. Mas a marca branca é o que tá mais ali disparado na minha listinha. Então, só para equilibrar um pouquinho aí, para vocês entenderem um pouco, mais ou menos as marcas que a gente utiliza. E porque a gente gasta o valor. Exato. E, assim, do que a gente falou até agora, você consegue checar isso na internet. Como, Gabriel, que eu olho esses preços que você está falando e até se é verdade. Primeiro, entra no site de arrendamento. Você consegue ver lá os preços médios dos arrendamentos, até na cidade que você quiser. Sim. A gente está em Braga, então esse é o valor que a gente dá para Braga, é o valor que você provavelmente vai achar. Para ter um pouco difícil de achar esse preço, mas você acaba encontrando alguns. Já no quesito da alimentação, você tem os sites dos mercados, onde você consegue ali ter um exemplo da refeição, que você tem no Brasil, a despesa que você tem, e jogar isso dentro do carrinho no próprio site. E aí você consegue ter uma noção dos preços. Exato. Então você consegue comparar essas partes. A mesma coisa com site de internet ou até mesmo com questão de celulares. Tem as operadoras aqui que você pode encontrar na internet e checar esses valores desses planos também. A única coisa que não dá para você fazer é checar o valor de energia e água, porque aí varia de casa para casa. Mensal também. Exato. E os planos eu não sei se eles têm lá específico quanto que gasta por quilowatts, por exemplo, na luz ou por metro cúbico de água. Não tenho essa informação para te dar. Mas pelo menos esses dois gastos que seriam o principal, a alimentação e o arrendamento, você já consegue matar a curiosidade aí e até checar se a gente está falando a verdade ou não, se duvidarem. Beleza? Então bora pro próximo tópico. Bom, pessoal, e pra fechar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre lazer. Lazer é o quanto que a gente gasta, né? Exato. A gente chutou um pouquinho alto, talvez, eu não sei, não depende muito. Acho que tá um pouco baixo, na verdade. Baixo. É que a gente fica muito em casa, gente. Então, por exemplo, no mercado a gente compra muito salgadinho porque a gente gosta de fazer aquelas noites de ver filme, comer saladinho, tomando alguma coisa. A gente gosta muito disso, como a gente já falou em outros vídeos, a gente assiste muito anime, muita série. E a gente gosta então de comprar e fazer em casa. E isso também acho que dá um descontinho aí no lazer. Mas vou dar um exemplo de uma saída para jantar fora. Exato. A gente gastamos, comemos super bem, comidas típicas daqui de Braga mesmo. Nossa, que é um bacalhau Braga, enfim, muito bom. E gastamos pro casal 27 euros, com tudo, já com a bebida, com a taxa, enfim, tudo certinho. Isso daí era uma noite que a gente saiu. Mas, de um geral, eu acho que a gente tá gastando uns 100 euros, 100 de pouquinho aí, no máximo. Por aí. E isso varia bastante do mês, tá? Tem mês que a gente gasta menos, tem mês que a gente gasta mais. Essa é geralmente a média que a gente tem. Por quê? Porque a gente gosta, por exemplo, de ir em museu. Ou a gente gosta, por exemplo, de ir naqueles lugares públicos, por exemplo, a sede Braga, mas que tem algum passeio pago ali à parte.
Então isso encaixa muito bem pra gente, porque a gente gosta de saber da história do lugar, a gente tem essa admiração pela cultura de Portugal e a gente curte esse tipo de passeio. Então a gente acaba gastando um pouco a mais ali, até pra comer às vezes no local, né? Porque, pô, por exemplo, lá no Bom Jesus, né, a gente andou bastante lá dentro e a gente, pô, vai tomar um café, vai comer alguma coisa e a gente acaba gastando lá, mesmo o passeio sendo gratuito. Então, fica nessa média aí, talvez de uns 100 euros, ainda tem Uber, a gente não tem carro aqui. Então a gente acaba gastando nessa parte. A gente colocou uns 100 euros aí para lazer, então esse é um bônus. Não é claro que não é tipo um valor fixo que a gente vai gastar, mas a gente tá falando mais ou menos o que a gente gastou nesse tempo que a gente tava aqui. Inclusive, os restaurantes, eles têm uma média aí de 20 euros a 50 euros, pelo menos pro casal. Porque tem pratos que você vai pagar 10 euros, tem pratos que você vai pagar 9 euros. Mas tem pratos que você às vezes vai pagar 30 euros. Então, por exemplo, ele mesmo, ele pediu um prato delicioso que chama arroz portuguesa. Vem muita comida, vem numa panelinha assim, né? Muito fofinho. E ele pagou R$ 9,80. É muito barato e muito gostoso. Gente, a culinária portuguesa, pelo menos nos restaurantes, assim. Tem algumas coisas que a gente comprou no mercado que a gente não gostou muito. Pra mim, você tá super provado nos restaurantes, nenhum me decepcionou até agora. Pelo menos até agora a gente não pediu nada que a gente não gostou. E assim, por exemplo, esse prato a gente pagou R$ 9,80. Mas teve uma vez que a gente foi comer leitão, por exemplo, a moda aqui portuguesa, né? E a gente gastou R$14 por pessoa também, né? Foi 14 euros por pessoa. R$14. Gabriela brasileira. Não, foi 14 euros por pessoa, mas assim, valeu super a pena. Foi num bem caseirinho, né? Bem gostoso, bem típico. Então é isso, a gente colocou mais ou menos pra vocês terem uma ideia. E a gente não vai trazer aqui a parte do transporte, carro, nem gasto de gasolina, porque a gente ainda não tem. Então eu não consigo te dizer mais ou menos o gasto médio. Mas pelo que estão dizendo e pelos que a gente vê em outras pessoas comentando, depende muito de quanto você sai do seu carro. E da sua região também, né? Exato. E aí vai depender ali se o seu carro é mais econômico ou não, mas geralmente colocam em torno de 50 euros, 100 euros ali. Mas não consigo te confirmar se está tudo 100% correto ou como seria calculado esse gasto deles, beleza? Quem sabe mais pra frente a gente volta aqui com um vídeo atualizando vocês com um custo de carro, talvez, ou uma moto. Exato. Temos essas duas oportunidades, né? A gente gosta bastante. Bom, galera, e somando todos os nossos gastos, a gente chegou no valor de 1.091 euros. Diz aí pra gente nos comentários o que você achou, tá caro ou tá barato? Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que a gente tenha esclarecido vocês. Sim. E fica aí acompanhando os próximos vídeos. Tem muita gente que solicitou, por exemplo, a gente falar sobre TI aqui em Portugal, como a gente fez para arrumar até as vagas aqui, como que a gente processo, enfim. Pessoas pedindo essas informações mais detalhadas. A gente já tem um vídeo sobre isso aqui, vou deixar aqui no card também se você está curioso sobre isso. Tem ali algumas informações, a gente vai detalhar isso mais, provavelmente um vídeo essa semana e um vídeo na próxima semana sobre isso. Sim. Mas acompanha aí que a gente vai comentar muito sobre todos esses assuntos e tentar tirar todas as dúvidas de vocês e falar um pouco mais sobre a gente, para vocês conhecerem e também experimentarem um pouco aqui da gente, de como é viver aqui em Portugal. Exato. Beleza? Então, um mega abraço. Obrigado para todo mundo que está comentando aí, acrescentando informação, a gente está aqui para se ajudar mesmo. Exato. E trazer conteúdo para vocês. Então, um mega abraço. Deixa o like, ative o sininho, se inscreve aqui no canal. Obrigada a todo mundo que tá seguindo a gente. Comenta se você tem aí alguma sugestão de vídeo pra gente gravar, que a gente com certeza vai gravar. Nos segue lá no LinkedIn dele, no meu Instagram. E é isso. Beleza, pessoal? Um abraço e espero ver vocês na próxima. Tchau.